Outra notícia importante do dia. A Polícia Federal vai entrar na investigação do caso das joias enviadas pelo governo saudita e que teriam como destino a então primeira-dama Michele Bolsonaro. O pedido é do ministro da Justiça, Flávio Dino, que quer saber se houve crime na tentativa do governo Bolsonaro de trazer as pedras preciosas da Arábia Saudita para o Brasil sem a papelada adequada para que as joias ficassem com a família Bolsonaro. As peças foram avaliadas em mais de 16 milhões de reais. A gente volta para Brasília para conversar com o repórter Theo Cury, que tem as informações, porque é importante saber, né, Theo? O inquérito da Polícia Federal já foi aberto? Boa noite, amigo. Boa noite, Márcio, para você e para quem nos acompanha. Informação da Larissa Rodrigues de que sim, que a Polícia Federal abriu na noite dessa segunda-feira a investigação, esse inquérito, para apurar se de fato houve algum tipo de crime nessa tentativa de trazer para o Brasil esse pacote de joias cedido, dado de presente pela Arábia Saudita para o governo de Jair Bolsonaro. E não só isso, há também a tentativa de tirar da Receita Federal essas joias que acabaram ficando retidas quando a comitiva brasileira chegou ao Brasil em outubro de 2021 e foi quando os servidores da Receita Federal ficaram com essas joias que não tinham um destino certo, como o Márcio falou no começo dessa nossa conversa. Normalmente há o destino dessas joias, para onde que elas iriam, uma declaração de se iriam para um acervo da presidência, caso fosse um presente de Estado, ou para um acervo pessoal, caso fosse um presente destinado diretamente à primeira-dama. Nenhum nem outro foi feito, então por isso acabou sendo retido pela Receita Federal em outubro de 2021. Logo pela manhã, hoje cedo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, solicitou ao diretor-geral da PF para que uma investigação fosse aberta para apurar esse caso. Na sexta-feira, quando o jornal Estado de São Paulo trouxe esse caso à tona, Flávio Dino foi às redes sociais e disse que entre os crimes que poderiam ser investigados pela Polícia Federal estavam os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e descaminho. Então, são esses crimes que a Polícia Federal deve investigar a partir de agora. O inquérito que foi aberto, então, na noite dessa segunda-feira, tem pouco tempo que foi aberta essa investigação pela Polícia Federal, atendendo a um pedido feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e uma investigação que vai acontecer na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, na Delegacia Fazendária de São Paulo, que foi onde aconteceu essa apreensão pela Receita Federal, Márcio. Muito obrigado, Theo Cury, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Eu volto com os nossos analistas Yuri Pita e Caio Junqueira para entender um pouco mais dessa história. Começo com você, Caio. Chama a atenção a enorme quantidade de autoridades envolvidas e de tentativas para se recuperar essas joias, numa contradição em relação ao que falou o ex-presidente Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que tentou minimizar o caso. Márcio, o caso é muito ruim para o presidente, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, para a família, para o projeto político deles. Né? É um caso relativamente fácil de ser compreendido, tem até elementos ali populares, né? Você tem joias, você tem Arábia Saudita, petróleo, você tem toda essa alfândega, né? Fica um caso que cresce e cresce a cada dia que passa. Dentro ali, no entorno do presidente Jair Bolsonaro, pelo que eu pude levantar hoje, todos ali lamentando essas dificuldades até de explicar, ele tem dificuldades de explicar e é sempre uma confusão, não consegue passar ali com precisão o que aconteceu, é uma sucessão de fatos que comprometem. E aí teve um respiro hoje, talvez, que foi a decisão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, foi isso que eu ouvi ali no entorno do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, de vir a público e declarar, né, com assertividade que não pretende ficar com as joias, isso depois de 5 dias aí no noticiário muito negativo. Já é um noticiário muito negativo desde a derrota eleitoral, né? Se agravou ali com 8 de janeiro, teve a crise dos Yanomamis e aí não consegue gerar uma agenda positiva. E, de certa maneira, também o governo Lula consegue manobrar bem
esses episódios. Você vê que a denúncia veio à tona na véspera do retorno do Bolsonaro aos palcos, né, no sábado, naquele evento do CEPAC, na Semana Internacional Mulher, que havia uma previsão da ex-primeira-dama de fazer ali algum tipo de atuação. Então tem uma dificuldade política muito grande de lidar com esse caso, o entorno e o próprio ex-presidente.